Mãe, Mamãe, parabéns. mãe, Feliz feliz, aniversário. tchau, Te amo. tchau, Que Papai do Céu papai, tchau, te abençoe. papai, Manda um beijo pra mamãe. tchau, Manda um beijo pra mãe. tchau. Dá um beijo na mamãe que dá. Mua. Essa câmera aí não engorda mais não, né? Não, tá tranquilo. Você emagrecer esse pouquinho, mas... Minhas dificuldades são em relação a com quem eu vou deixar, com quem eu posso deixar. Então eu preferi me adaptar no trabalho assim do que eu trabalhar fora, pagar uma pessoa que eu não conheço e ter a chance de maltratar ela e tal. Então eu prefiro cuidar, ter essa responsabilidade e se encaixar algumas coisas dentro daí. Então, as minhas dificuldades são isso, em questão de quem tem pra me ajudar. Sou eu pra tudo. Sou eu, enfim, pra tudo. Mas até então não me preocupo porque, apesar dela ter essas dificuldades, eu consigo encaixar, eu consigo viver um pouco bem. As minhas preocupações são outras, assim. Ela na adolescência, quando eu não estiver aqui, quem vai cuidar? Então são preocupações, assim, futuras. Porque eu vivo presente cada vez, cada dia, um passo de cada vez. Cada dia eu vivo uma coisa, eu conquisto uma coisa com ela e outro dia. Então eu prefiro não pensar lá na frente, né? A minha preocupação agora é a adolescência. Ela tem 10 anos, então começa a fase de descobrir o corpo, as diferenças. Então, pra eu poder explicar isso pra ela, assim, é difícil, entendeu? Onde, assim, tem coisas que nem especialistas, nem médicos conseguem me dizer o que eu tenho que fazer, que eu possa fazer. Então tem coisas que eu tenho que me virar mesmo, eu tenho que fazer adaptações. Eu tive que fazer adaptações de banho, porque ela não aceita tomar banho e lavar o cabelo junto, eu tenho que lavar o cabelo separado, depois eu tenho que dar o banho. Então nem tudo ela entende, eu tenho que fazer muitas adaptações, coisas que os médicos também não me ajudam muito não. Às vezes eu vou perguntar alguma coisa, pode fazer isso, mas nem tudo dá certo e eu tenho que dar meu jeito. Eu vou na internet, pesquiso, converso com outros pais também que tem, que na verdade são autistas mesmo, mas são diferentes, né? Não são os mesmos, são os mesmos sintomas, mas cada criança resume um caso diferente, não são todos iguais. Explica um pouco pra gente como é que é a doença. Olha, a doença, o que mais me incomoda, acho que assim, não é incomoda, mas o que eu mais tenho dificuldade de lidar são as manias. As manias são casos muito difíceis de lidar, as manias. Como eu vou te dizer, dizem assim, os especialistas, os médicos dizem que eles são criados a partir de uma rotina. Nós todos temos uma rotina, acordamos, vamos trabalhar, isso e tal. Só que nem tudo isso funciona. Rotina, nem tudo funciona. Eu faço às vezes todo dia a mesma coisa com ela de rotina e às vezes ela se irrita. Então, assim, nem tudo que falam que tem que acontecer, acontece de uma maneira diferente. Então as manias são mais difíceis de lidar hoje com ela, né? São os que mais me preocupam e o que mais eu tenho dificuldade em administrar são as manias delas. Mas fora isso, é uma criança tranquila, é uma criança amorosa, não tenho o que reclamar. Eu não tenho que reclamar disso, não. Eu só fico um pouco triste porque eu queria viver de uma maneira diferente, né? Eu esperei um filho de uma maneira diferente. Assim, de uma certa maneira, eu queria uma amiga. Quando eu tive eu soube que era uma menina, eu falei, poxa, vai ser minha amiga. Não que ela não seja, ela tem o seu jeito de ser, apesar das dificuldades. Ela é muito companheira, eu falo até que ela é meu chicletinho. Mas não é aquela recepção que a gente tinha, né, de trocar palavras, porque ela não fala. Ela troca com carícias, assim, com abraços, mas não com palavras, assim, que eu acho que todo pai, quando chega da escola, pergunta como é que foi, como é que tá sendo, como é que foi o seu dia. Ela me responde com alegria, que eu sei que foi um dia produtivo para ela, alegre, porque ela tem a estereotipia dela de balançar a mão, e eu conheço por gestos de olhares e tal, eu sei que o dia para ela foi estar feliz ou quando tá triste. Mas a gente não tem aquele diálogo, acho que todo mundo sente falta disso, eu sinto muita falta. E agora que tá na adolescência, de me pedir as coisas, de me pedir, ela pede, eu vai lá pegar.
ela pega, mas não tem aquilo, como a gente diz, retrata normal, né? De você ter o diálogo, de conversar tudo. Então isso aí às vezes é o que eu sinto muita falta, não vou mentir que eu sinto. Mas a gente trabalha de uma maneira diferente, com carisma, com tudo, então não tenho também reclamar não. Hoje já reclamei muito, mas hoje eu tô tranquila, tô com o coração mais tranquilo. A minha preocupação mais nisso é como ela vai ficando futuramente, porque hoje a gente retrata assim, o certo é os filhos enterrarem os pais. Né? Eu me preocupo com quem e como ela vai estar. Eu queria deixar ela bem estável, eu queria que ela fosse um pouco, apesar dela ser pequenininha, mas ela é muito independente, mas eu queria deixar ela dependente, assim, para que não precisasse tanto do mundo, porque o mundo é muito preconceituoso. Hoje eu sei porque eu tive ela, e hoje eu entendo um pouco dos outros pais, as dificuldades que ele tem, os preconceitos, porque o preconceito não está só na cor, na raça, tá em tudo, e hoje eu vejo. E isso é difícil de dar, e às vezes me chateia muito. Que tipo de preconceito ela sofre, assim? Ela sofre assim, eu já tive preconceito assim, às vezes eu tenho direito a filas preferenciais, eu tô lá e as pessoas batem no meu ombro, chamam assim, você não pode estar aqui, e eu não tenho, assim, eu não tenho obrigação de estar expondo ela, de estar com um crachá assim, pô, ela é especial, tem o direito de estar aqui. Outra coisa, assim, olham que parece que caiu um ET do céu. Assim, parece uma coisa de outro mundo, quando ela dá às vezes eu dou um retrato ela na rua, ela não pode, aí ela dá um grito, porque ela grita assim. E as pessoas parecem que caiu um ET, abriu assim, pum, uma cratera no mundo, uma coisa diferente que eu acho que você tá lidando no dia a dia. Acho que eu não me importo, que claro que você olha com olhares diferentes, tem muitas pessoas que não conhecem como eu não conhecia, mas eu não retratei porque você conhece o preconceito no olhar, acho que da pessoa quando é diferente. Então o preconceito tá aí, eu já vi muitos pais na pracinha que recrutam os filhos, levam, porque não deixa se igualar, porque tem medo de agressão. Até mesmo acho que de se relacionar, acho que não sei se é doença contágio, não sei o que é isso. Mas eu já vi muitos pais assim, sabe, de não ter apesar dela não ter essa convivência, como eu vou te dizer, essa socialização de trocar com as crianças, mas assim, ela imita muito, ela vai atrás, ela tem esse carinho. Mas os pais, assim, eu já vi muito preconceito assim, sabe? Eles afastam as crianças? Afastam as crianças. O que mais eu posso te dizer? A estereotipia dela também chama muita atenção ela mexe? Braços. Porque a estereotipia dela, no caso, é dos braços, de bater as mãozinhas. Então, as pessoas olham muito diferenciado para isso. Isso aí eu acho normal porque é diferente, né? Principalmente para crianças e tal. Mas eu conheço também muitos pais que entendem. De escola também nunca tive problema de adaptação de escola. A Lavínia sempre se adaptou bem, a recepção dela foi muito boa com as crianças. Eu vou te falar que as crianças entendem mais do que os próprios adultos. Ela tem amigos? Tem sempre em qualquer escola que ela vai, ela sempre cria uma amizade. Ela tem nessa escola nova agora, ela tem uma amiga. Então, essa amiga dela, a Andressa, ama ficar com ela, assim, cuida dela, vai, se preocupa com o que ela tá fazendo, então isso é bacana. A Lavínia tem uma resposta positiva com essa menina? Tem uma resposta positiva, ela ajuda, se ela sempre tá preocupada. A professora em si também tá preocupada com o que fazer, porque eu falo assim, eu não me preocupo o que ela vai fazer, mas como ela tá se socializando com as pessoas, como ela tá se relacionando, isso pra mim é importante. Assim, eu não cobro muito de fora o que ela vai aprender, eu quero que ela esteja bem, eu quero que ela tenha uma aceitação bem pelas outras pessoas, isso é muito importante até pro crescimento dela, de respeito, sabe, de carinho, então isso ajuda muito na formação dela e nas atitudes dela, porque ela torna até uma criança meiga, assim, ela é bastante carinhosa e tal. Mas as minhas dificuldades são só as manias mesmo, como eu tenho que fazer, como eu tenho que Quais são as manias da Lavínia? As manias são toques, tem que tocar em tudo, tem que fazer tudo. Você vai abrir um suco, tem que abrir, você tem que abrir um pacote de biscoito, tem que abrir. Você vai fechar uma porta, ela tem que fechar. Então tudo. É bom, mas atrapalha um pouco, porque você fica invasiva de não fazer nada. Mas por um outro lado, é bom porque ela cresce nisso, ela sabe fazer. Né? Isso ajuda um pouco ela ser dependente de fazer tudo. Mas tem coisas que
nem tudo dá pra fazer. Em casa deixa até fazer, mas quando eu for pra fora, de tocar, de querer ligar, nem todo mundo aceita, é difícil lidar. Tem algum exemplo pra gente dessa mania dela, algum dia? Por exemplo, eu vou trazer aqui, ela, a primeira coisa, se tiver ligar o ventilador, ela vai querer ligar o ventilador. Se você falar assim, eu vou te dar um suco, aí você vai abrir um suco, se você abrir, acabou o mundo. Ela grita, ela faz... Ela grita, ela vai chorar e às vezes ela tem um caso que ela vai cortar o suco que você abriu, alguma coisa, depende de como for a caixa, e ela vai jogar tudo fora, ou ela vai botar no copo de novo, ou quer tirar do copo, botar na caixa de novo e ela tem que servir. Então isso pra ela é muito irritante. Isso irrita muito. Você quebrar uma rotina que ela tem das manias, entendeu? Essas são uma das questões que tem. Lá em casa, por exemplo, a gente vai ligar o ar, ela tem que ligar. Se eu ligar, ela vai desligar, vai se irritar e vai ligar de novo e vai ficar irritada um pouco. Então são pequenas coisas, mas que fazem um estraguinho bem grande, entendeu? São bem irritantes. Porque hoje a gente retrata assim, o certo é os filhos enterrarem os pais. Né? Eu me preocupo com quem e como ela vai estar. Eu queria deixar ela bem estável, eu queria que ela fosse um pouco, apesar dela ser pequenininha, mas ela é muito independente, mas eu queria deixar ela dependente, assim, para que não precisasse tanto do mundo, porque o mundo é muito preconceituoso. Hoje eu sei porque eu tive ela, e hoje eu entendo um pouco dos outros pais, as dificuldades que ele tem, os preconceitos, porque o preconceito não tá só na cor, na raça, tá em tudo, e hoje eu vejo. E isso é difícil de dar, e às vezes me chateia muito. Que tipos de preconceito ela sofre, assim? Ela sofre assim, eu já tive preconceito assim, às vezes eu tenho direito a filas preferenciais, eu tô lá e as pessoas batem no meu ombro, chamam assim, você não pode estar aqui, e eu não tenho, assim, eu não tenho obrigação de estar expondo ela, de estar com um crachá assim, pô, ela é especial, tem o direito de estar aqui. Outra coisa, assim, olham que parece que caiu um ET do céu, assim, parece uma coisa de outro mundo, quando ela dá às vezes eu retrato ela na rua, ela não pode, aí ela dá um grito, porque ela grita assim. E as pessoas parecem que caiu um ET, abriu assim, uma cratera no mundo, uma coisa diferente que eu acho que você tá lidando no dia a dia. Acho que eu não me importo, que claro que você olha com olhares diferentes, tem muitas pessoas que não conhecem como eu não conhecia, mas eu não retratei porque você conhece o preconceito no olhar, acho que da pessoa quando é diferente. Então o preconceito tá aí, eu já vi muitos pais na pracinha que recrutam os filhos, levam, porque não deixa se igualar, porque tem medo de agressão. Até mesmo acho que de se relacionar, acho que não sei se é doença contágio, não sei o que é isso. Mas eu já vi muitos pais assim, sabe, de não ter apesar dela não ter essa convivência, como eu vou te dizer, essa socialização de trocar com as crianças, mas assim, ela imita muito, ela vai atrás, ela tem esse carinho. Mas os pais em si, eu já vi muito preconceito assim, sabe? Eles afastam as crianças? Afastam as crianças. O que mais eu posso te dizer? A estereotipia dela também chama muita atenção ela mexe. Braços. Porque a estereotipia dela, no caso, é dos braços, de bater as mãozinhas. Então, as pessoas olham muito diferenciado pra isso. Isso aí eu acho normal porque é diferente, né? Principalmente para crianças e tal. Mas eu conheço também muitos pais que entendem. De escola também nunca tive problema de adaptação de escola. A Lavínia sempre se adaptou bem, a recepção dela foi muito boa com as crianças. Eu vou te falar que as crianças entendem mais do que os próprios adultos. Ela tem amigos? Tem sempre em qualquer escola que ela vai, ela sempre cria uma amizade. Ela tem nessa escola nova agora, ela tem uma amiga. Então, essa amiga dela, a Andressa, ama ficar com ela, cuida dela, vai, se preocupa o que ela tá fazendo, então isso é bacana. A Lavínia tem uma resposta positiva com essa menina? Tem uma resposta positiva, ela ajuda, ela sempre tá preocupada. A professora em si também tá preocupada com o que fazer, porque eu falo assim, eu não me preocupo o que ela vai fazer, mas como ela tá se socializando com as pessoas, como ela tá se relacionando, isso pra mim é importante. Assim, eu não cobro muito de fora o que ela vai aprender, eu quero que ela esteja bem, eu quero que ela tenha uma aceitação bem pelas outras pessoas, isso é muito importante até pro crescimento dela, de respeito,
sabe? De carinho. Então isso ajuda muito na formação dela e nas atitudes dela. Porque ela torna até uma criança meiga, assim. Ela é bastante carinhosa e tal. Mas as minhas dificuldades são só as manias mesmo, como eu tenho que fazer, como eu Quais tenho que são lidar. as manias da Lavínia? As manias são toques, tem que tocar em tudo, tem que fazer tudo. Você vai abrir um suco, tem que abrir. Você tem que abrir um pacote de biscoito, tem que abrir. Você vai fechar uma porta, ela tem que fechar. Então tudo. É bom, mas atrapalha um pouco, porque você fica invasiva de não fazer nada. Mas por um outro lado é bom porque ela cresce nisso, ela sabe fazer. Né? Isso ajuda um pouco ela a ser dependente de fazer tudo. Mas tem coisas que nem tudo dá pra fazer. Em casa deixa até fazer, mas quando for pra fora, de tocar, de querer ligar, nem todo mundo aceita, é difícil. Bom, o primeiro impacto foi o meu, né? Porque eu descobri assim, eu tava bem separada e eu tava bem debilitada um pouco assim, mas foi bem um baque porque eu desconhecia a doença. Então foi bem difícil aceitar porque eu não sabia o que era autismo. E depois eu me perguntei o que é e como eu vou fazer, como eu vou conseguir lidar com isso, porque eu não sei o que é. Você nunca tinha ouvido falar antes? Não, do autismo? nunca tinha ouvido falar. Eu conhecia síndrome de Down, outros casos, mas do autismo, não. Enfim, então foi aquele baque. Logo que ela nasceu? Não, foi assim, eu descobri, assim, um aninho e pouco quando ela começou a desenvolver. Ela me indicou, pelo que eu li, no caso, depois quando eu descobri a doença, alguns sintomas me indicaram. Mas eu achei que era da criança, de personalidade, porque tem vários, nenhum é igual ao outro. Eu tive alguns casos assim de... das coisas que eu prestei atenção, porque ela não se juntava com outras crianças igual os bebês. E quando você dava uma coisa, não é tudo que surpreendia ela, não era tudo que interessava. E bebê se interessa por tudo, né? Qualquer brinquedinho se interessa. Enfim, aí eu descobri, tinham sintomas, mas achei que era da criança mesmo, de personalidade. Quando ela começou a falar, e de repente ela parou do nada, ela ficou como se fosse muda. Ela só fazia sons assim e ficou como muda, ela não falava mais nada. Eu procurei a pediatra me deu um prazo de até 2 anos. Ela tinha na faixa de 1 ano, 5 meses, 1 ano e 3 meses. E eu fui até lá, então a gente esperou até 2 anos e nada. Foi onde ela me indicou para fono, uma fono me indicou para essa psiquiatria ali na UFJ. Foi quando eles avaliaram, fizeram uma avaliação e vieram me dar esse sintoma, né? A síndrome do autismo. Então, assim, foi um choque pra mim. Eu não fiquei sem reação, porque eu não sabia o que era. Eles me explicaram e tal. Mas eu só fui ver mesmo depois que a ficha caiu. Foi quando eu cheguei em casa, fui lá na internet, eu vi vídeos e fui entender o que era. Então, eu falei assim, eu respirei e falei assim, agora eu não posso. Claro que eu fiquei muito triste, foi uma coisa muito, muito forte pra mim, impacto. E principalmente contar pra minha família, que minha família veio de interior, então são pessoas assim que não tiveram muitos estudos, então pra mim foi difícil, que eu já tinha um entendimento, imagine pra eles, passar a situação do que é. Aí eu li e não tive muito o que lamentar. É eu ter amor e cuidar e só, eu não podia abandonar, é um filho meu que vai precisar de mim o resto da minha vida. E eu não posso largar aqui tudo. E eu tinha que ter muita força para poder lidar com a situação, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como eu vou lidar com a situação? Cada criança é cada criança. O que funciona para uma não vai funcionar para outra. Então, eu mesmo parei de me lamentar e eu falei assim, é com amor que a gente vai cuidar. Então eu tenho que aceitar isso e tenho que ir em frente agora. Eu tenho que tratar da maneira melhor como eu vou lidar com ela. E eu fui descobrindo cada dia o que eu podia fazer. Né? Então cada dia eu procurei médico e fiz os exames para saber o que poderia ser, e a gente sempre quer que os exames dêem alguma coisa, que é por causa daquilo que deu, mas na verdade não dá nada. É uma coisa assim, eu conheci mesmo as coisas de dificuldade quando eu tive ela, porque você entra e você vê as dificuldades que você tem, que outros pais dizem assim, pô, não sabe a luta que é quando a gente conhece uma pessoa de fora que tem uma criança especial. Você fala assim, não conhece, aí eu entendo, não entende. Na verdade não entende, só entende quem passa pela situação, entendeu? Você pode ter mais, assim, hoje o que tem é muito desconhecimento. As pessoas não conhecem, às vezes falam com ela na rua, porque dizem, ai, me desculpa, eu não sabia que ela era especial, porque ficam fazendo perguntas pra ela, ela não responde, então eu respondo no lugar dela.
Aí as pessoas, ai filha, desculpa, eu não sabia. Então, pessoas que nem sabem o que é autismo, não sabem. Aí eu vou explicar a situação, aí a gente começa a conversar e tal. Então eu já peguei assim, pessoas também que não conhecem, peguei pessoas também que percebem, conhecem um pouco da doença, que dá uma ajuda, dá uma proposta legal de conhecimento de alguns lugares, mas quando você vai no lugar não te atende. Só que eu também me preocupo e não me preocupo. Como eu te falei, eu vou vivendo cada dia, porque se eu for pensar pra frente, a gente enlouquece. Você tem que evitar de certos lugares com a criança, porque as pessoas não aceitam. Entendeu? As pessoas não aceitam, as pessoas não entendem. Isso é difícil, isso entristece muito, nossa, não só eu acho que como mãe, mas isso me preocupa também, entendeu? Isso me preocupa como vai ficar daqui pra frente as coisas para essas crianças, porque tá difícil. E lidar com essas coisas, essas diferenças é bastante chato, né? Porque as pessoas não entendem, as pessoas não têm conhecimento, não procuram entender e não procuram respeitar. Isso é difícil, é muito difícil, mas a gente vai fazendo aí a diferença. Século XXI e as pessoas não entendem. As pessoas ainda parece que estão no tempo da pedra, que não entende. O desrespeito é muito grande, sabe? Teve outro caso ali que eu passei, que foi um detalhe mínimo, eu até xinguei o cara, não queria nem saber. Tinham 2 caras, aí ela vinha passando, resmungando. A dizer que foi, acho que foi um doce que eu não quis dar pra ela, não entendeu? Então ela veio, os caras estavam rindo. Aí eu chamei os caras de panacas, idiotas. Aí depois eu contei pra minha mãe a situação, minha mãe, você é maluca dos caras te agredir, mas eu não tô nem aí. Eu achei uma falta de respeito, além de ser uma criança rindo, o cara rindo na cara de pau. Aquilo ali me subiu uma raiva tão grande que eu quase bati nos caras. Eu quase voltei pra bater nos caras. Porque aquilo me irritou de uma maneira tão grande. Rindo ainda de uma criança. Aquilo me faltou sério. São coisas mínimas, entendeu? Acho que o mais difícil de lidar é o que eu te falo. Assim, hoje o que mais me irrita são as faltas de conhecimento das pessoas, a falta de respeito e preconceito. Isso dificulta muito na criação, muito. Então não é ela que tem que se adaptar a eles, é eles que têm que se adaptar ao mundo dela e tentar encaixá-la no nosso mundo, entender um pouquinho. Mas a gente também tem que entender o mundo deles, que são diferentes. E a gente tem que fazer isso. Só que as pessoas não entendem, entendeu? Não entendem. Então a gente tem que ter uma família mesmo, ela tem diferencial na parte da família do pai dela. E na minha também tem, as pessoas não tratam com o mesmo carinho. Assim, poxa, porque ela não entender, não leva ela pra brincar, não leva ela pra passear, não tem. A minha mãe mesmo não tem medo de sair com ela. Deixa eu falar, eu aprendi mais do que ensino. Quando eu tive ela, hoje ela me ensinou mais do que eu aprendi, do que eu ensinei mais a ela, entendeu? Ela me ensinou mais a ter respeito, a ter mais carinho, a ter paciência, até tudo, né? Que foi outro mundo. Então a criança ensina muito. Então acho que as pessoas hoje acham que deveriam olhar muito isso. Então tem muito esse preconceito, muito. Isso aí é o que mais me chateia, diferencial. Seu abusado. Lívia, fala sua rotina pra gente do seu dia. Como é que é? Tá, minha rotina... Bom, agora eu fiquei sem um trabalho que eu tinha terça-feira, eu tinha um trabalho também ali com a senhora, mas como ela foi de mudança, né? Então, agora eu tô mais sossegada. E na sexta-feira aqui, mas eu tenho uma rotina assim de segunda até terça eu estou aqui, porque a Lavínia tem tratamento na terça-feira. E eu tinha trabalho, que eu coloquei justamente por causa disso. Quarta-feira eu vou embora. Vou pra casa alugada, que eu fico lá em casa. Quarta-feira eu fico quarta e quinta na Baixada. Na sexta-feira eu volto, que é pra trabalhar aqui. E tem um aqui me atrapalhando, também. E aí fico sábado, domingo aqui. Sábado, domingo, segunda e volta a mesma coisa. Porque ainda tem uns extras lá que eu faço delonagem de alguns carros, que a gente sempre tá pintando, né? Porque é dentro do que eu posso fazer, então a gente vai se encaixando. Então essa é a minha rotina do dia a dia. Então nos tempos extras eu tento fazer alguma coisa com a Lavínia. Mas assim, a minha rotina mesmo são essas.